Olá, este é o Revista TST, o programa que te deixa por dentro do que é notícia na Justiça do Trabalho. Veja os destaques da edição de hoje. Empresa de transporte é condenada por dano moral coletivo. Viação não oferecia condições de higiene em pontos de controle e em parada de ônibus. Lesão de empregado em jogo patrocinado pela empresa não é caracterizada como acidente de trabalho. Rede Burger King vai ter de indenizar empregado orientado a trocar etiquetas de validade de produtos vencidos. Tudo isso agora no Revista TST. Começamos com um caso julgado pela Seção 2 de Dissídios Individuais. O colegiado rejeitou o recurso de um motorista da Fundação Casa, em Ribeirão Preto, São Paulo, contra a extinção de um processo trabalhista movido por ele. O caso havia sido encerrado por falta de procuração do representante processual. O empregado tentou argumentar que pesou mais a burocracia do que a prova nos autos, mas para a SDI2 a decisão foi correta. A repórter Larissa Batista acompanhou o julgamento e traz os detalhes para a gente. Oi, Larissa! Oi, Luana e Anderson. Ao ajuizar a ação rescisória, o motorista teve um prazo de 15 dias para apresentar os documentos necessários, além de indicar o valor correto da causa. No entanto, a ação foi extinta sem ser analisada. Isso porque o motorista não havia apresentado a procuração. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, informou que o trabalhador havia apresentado apenas a procuração utilizada na reclamação trabalhista originária. No mesmo dia, a defesa dele entrou com recurso no TRT e juntou a procuração atualizada, mas os embargos foram negados. No TST, o motorista sustentou que o TRT não poderia ter extinguido a ação. Frisou também a urgência no ajuizamento da demanda. Isso por causa da aproximação do final do prazo estabelecido. O relator na Seção 2 de Dissídios Individuais foi o ministro Douglas Alencar. Ele observou que a procuração só foi anexada aos embargos de declaração quando os 15 dias de prazo já haviam passado. O relator apontou ainda que o artigo 105 do Código de Processo Civil estabelece que a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença. O advogado não pode pegar uma procuração de uma reclamação trabalhista e usá-la para propor uma ação rescisória. Até porque nós sabemos que hoje existe o risco de sucumbência. É preciso que esta representação seja, uma vez mais, ratificada com a outorga de um novo instrumento procuratório. Conforme o ministro, a decisão do TRT garante segurança jurídica, ao estabelecer que as partes observem estritamente as fases processuais previstas em lei. A decisão foi unânime. Luana, Anderson. Muito obrigada pelas informações, Larissa. Obrigado, Larissa. E agora uma dica para você que acompanha o tema do mês da Biblioteca Délio Maranhão do TST. O assunto de abril é o trabalho dos povos indígenas. Está vendo esse QR Code no canto da tela? Por ele você acessa os conteúdos que estão organizados em ordem alfabética de sobrenome do autor da publicação. Também é possível conferir as referências bibliográficas e links relacionados ao assunto. E no próximo bloco, Rede Burger King é condenada a indenizar empregado orientado a trocar a etiqueta de validade de produtos vencidos. A gente volta em instantes. Fique agora com as principais notícias das turmas do tribunal. Chega o fim de semana e dá aquela vontade de comer fora, né, Luana? Um sanduíche, uma pizza, mas já imaginou consumir um alimento vencido em uma lanchonete? Pois é, Anderson, as empresas têm de ficar muito atentas às datas de vencimento dos produtos. Além de preservar a saúde dos clientes, esse cuidado evita multas da vigilância sanitária em uma possível fiscalização e até um processo na justiça. E a terceira turma do TST julgou um caso envolvendo esse tema. Um empregado da rede Burger King, que era orientado pela chefia a trocar a etiqueta de validade de produtos vencidos, entrou com a ação trabalhista, alegando ter sofrido dano moral.
Se o produto é comestível, não há dúvidas de que existe um prazo de validade. A informação indica o período de tempo em que o alimento está seguro e adequado para consumo. O Código de Defesa do Consumidor prevê no artigo 31 que a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, prazos de validade e origem, entre outros dados, como os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou o caso de um empregado da rede Burger King que era orientado pela chefia a trocar a etiqueta de validade de produtos vencidos. O empregado exercia a função de instrutor. Ele contou que era obrigado a alterar a validade de refeições vencidas e que a equipe tinha de consumir os alimentos, já que não era oferecida outra coisa para comer. Por não tolerar as práticas abusivas da empresa, o trabalhador resolveu pedir demissão. Ele então solicitou na Justiça o recebimento de todas as verbas rescisórias, além de indenização por dano moral. Em primeiro grau, os pedidos foram negados. Segundo a sentença, o que era trocado era o horário de validade das saladas. Por isso, o juízo entendeu que o fato não significava que os empregados comessem comida estragada, pois o produto poderia ser retirado do conjunto de alimentos. Ainda de acordo com a decisão, embora contrária às normas de vigilância sanitária, a prática por si só não teria sido capaz de gerar dano moral, pois não houve prova de que o instrutor já tivesse passado mal em razão da comida oferecida. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região na capital paulista reformou a sentença. A decisão levou em conta que a única testemunha ouvida em juízo confirmou os fatos narrados pelo instrutor. Para o TRT, a empregadora é responsável por manter o ambiente laboral sadio, o que não ocorreu, já que o incidente relatado violou direitos da personalidade do instrutor. Por isso, a empresa foi condenada a pagar indenização correspondente a 3 vezes o valor do último salário do empregado. O caso chegou ao TST. A rede de restaurantes alegou que a indenização foi fixada por mera presunção, porque não havia provas do dano efetivo. Mas o relator, ministro Alberto Balazeiro, destacou que o fato foi atestado. O colegiado também decidiu enviar cópia do processo ao Ministério Público do Trabalho para providências cabíveis na área penal. A decisão foi unânime e ainda cabe recurso. Oferecer boas condições de trabalho é um dever do empregador. Ambientes organizados e equipamentos seguros são exemplos de requisitos mínimos de conforto e higiene. Mas em um caso que chegou à primeira turma do TST, uma empresa de transporte coletivo de Minas Gerais foi condenada por dano moral coletivo. Isso porque a aviação não fornecia banheiros limpos, nem lugar para refeições nos pontos de apoio, entre outras irregularidades. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT pretendia que a empresa de transporte coletivo garantisse condições mínimas de conforto e higiene nos pontos de controle, como os locais onde há o monitoramento dos horários de partida de ônibus, parada e estacionamento de veículos. A solicitação incluiu ainda os espaços onde as trabalhadoras e trabalhadores desfrutam dos intervalos intrajornada, usam banheiros e fazem refeições. Entre as irregularidades apontadas pelo MPT estavam a falta de água potável e de material para limpeza e secagem das mãos. Os banheiros também não eram higienizados regularmente e não forneciam privacidade. Ainda segundo a fiscalização, não havia local para refeições ou equipamento para aquecer os alimentos. Em defesa, a aviação disse que o fato não era grave e que deveria haver prova suficiente dos danos sofridos pela equipe. Argumentou ainda que a instalação dos pontos de apoio nos trajetos é estabelecida pelo poder público. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em Minas Gerais, condenou a aviação ao pagamento de R$200 mil de indenização por dano moral coletivo. A empresa, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O ministro Dezena da Silva, relator do caso na primeira turma, explicou que é dever do empregador observar a norma regulamentadora 24 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata das condições sanitárias e de conforto na área de transporte coletivo. Segundo o relator, são condições mínimas de trabalho que, se não forem observadas, ofendem a dignidade do empregado. Por maioria, a turma manteve a condenação e a empresa de ônibus terá de pagar R$200 mil de indenização por dano moral coletivo.
A empresa entrou com embargos declaratórios ainda não julgados. E veja que caso curioso, Anderson, em Canoas, no Rio Grande do Sul, um trabalhador participou de um torneio de futebol patrocinado pela empresa. Até aí, tudo bem. Só que o rapaz acabou se machucando durante o jogo. Quando foi dispensado do trabalho, 2 anos depois do incidente, ele alegou na justiça que tinha sofrido um acidente de trabalho, já que estava representando a empregadora na partida. Pois é, Luana, ao analisar o processo, no entanto, a quarta turma não concordou com o argumento. A repórter Samantha Flor tem os detalhes dessa decisão e explica o motivo para a gente. Oi, Samantha. Oi, Anderson. Oi, Luana. O rapaz era montador em uma fábrica de equipamentos agrícolas. Ele contou na reclamação trabalhista que durante o jogo de futebol sofreu uma fratura na perna direita. Como consequência, precisou de cirurgias, tratamentos médicos e ficou afastado pelo INSS por 2 anos. Ao ser demitido depois do período de licença, o trabalhador entrou na justiça, pedindo a anulação da demissão, a reintegração ao emprego, o restabelecimento do plano de saúde e a condenação da empregadora por dano moral. O profissional alegou que a lesão decorreu de acidente de trabalho, já que participava do torneio representando a empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, reformou a decisão de primeiro grau que havia negado o pedido. Segundo o TRT, a fábrica custeava a inscrição dos empregados que quisessem participar do campeonato, desde que pertencessem ao quadro funcional. Com isso, a empregadora foi condenada. Ao recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho, a empresa reforçou o argumento de que não obriga a participação dos trabalhadores em torneios de futebol. A relatora do recurso na 4ª turma foi a ministra Maria Cristina Peduzzi. Ao divergir do entendimento do Tribunal Regional do Trabalho, ela explicou que a jurisprudência do TST admite a responsabilidade objetiva do empregador, desde que fique demonstrada que a atividade desempenhada pelo empregado implica risco à integridade física e psíquica. No caso, porém, a fratura ocorreu numa atividade esportiva voluntária, fora do estabelecimento comercial e do horário de trabalho e sem relação com as atividades da fábrica. Na avaliação da relatora, o fato de o evento ter sido patrocinado pela empresa é insuficiente para caracterizar o acidente de trabalho ou o dever de reparação do trabalhador. A decisão foi unânime. Com isso, a 4ª turma isentou a fábrica de responsabilidade pela lesão sofrida pelo montador. Ainda cabe recurso. Anderson, Luana, volto com vocês no estúdio. Tá certo, Samantha. Muito obrigada pelas informações. E finalizando o nosso giro, vamos agora para a 6ª turma. O colegiado manteve o direito de um trabalhador rural de Valença, no Piauí, de ajuizar reclamação trabalhista no local onde reside, mesmo tendo prestado serviços em fazendas de Minas Gerais e de São Paulo. A decisão levou em conta a situação excepcional de vulnerabilidade do trabalhador, já que ficou comprovado que ele foi submetido a condições análogas à escravidão. A ação foi ajuizada contra uma fazenda e 3 pessoas físicas. O lavrador contou que o dono de uma agência de viagens estaria contratando pessoas para trabalhar no corte e no plantio de cana-de-açúcar no município de Delta, em Minas Gerais. Segundo ele, as despesas com transporte seriam pagas por um empreiteiro local e descontadas posteriormente. A promessa incluía a possibilidade de carteira assinada, alojamento e alimentação sem custo. 35 trabalhadores embarcaram com destino à cidade mineira, mas ao chegar ao local foram surpreendidos pela falta de estrutura. O grupo tinha de dormir em papelões, pagar aluguel e comprar alimentos. O material de trabalho e os equipamentos de proteção individual também foram descontados da remuneração. Em defesa, o transportador argumentou que não deveria fazer parte da ação porque não tinha contratado o trabalhador, apenas vendido as passagens. O empreiteiro seguiu na mesma linha e também questionou a competência da Vara do Trabalho de Valença, do Piauí, para julgar o caso. A ação foi ajuizada no município onde o lavrador mora. O fundamento foi o artigo 651 da CLT, segundo o qual a competência é determinada pela localidade onde o empregado prestar serviços, ainda que tenha sido contratado em outro local. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a situação como trabalho escravo contemporâneo.
De acordo com a decisão, havia um mecanismo de aliciamento de trabalhadores do Piauí para outros estados, que ao chegarem ao destino eram vítimas de servidão por dívida e submetidos a condições degradantes. Também foi destacada a vulnerabilidade do trabalhador no caso. Por isso, o empreiteiro foi condenado a pagar todas as verbas trabalhistas devidas e indenização por dano moral. A decisão também rejeitou o argumento da incompetência do foro de Valença para julgar o caso. Para o TRT, percorrer longa distância para entrar com processo configura violação à garantia de amplo acesso à justiça e à proteção às pessoas hipossuficientes, quando configurada a impossibilidade de arcar com as despesas de viagem, alimentação e estada. Da decisão, o empreiteiro recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na sexta turma, ministro Augusto César, ao negar o pedido, observou que, em situações excepcionais, os regionais têm considerado válido o ajuizamento da ação trabalhista na região de domicílio do empregado, nos casos em que a empresa preste serviços em âmbito nacional e em que, ao menos, a contratação tenha ocorrido no local. Para o relator, o fato de o lavrador arregimentado no Piauí ter prestado serviços em outros 2 estados demonstra a atuação nacional do empreiteiro. Outro ponto destacado pelo ministro foi a comprovação de que o trabalho ocorreu em condições análogas à escravidão. Para ele, obrigar o lavrador a ajuizar a reclamação no foro, onde foi submetido a condições degradantes, não se compatibiliza com a interpretação da CLT, nem com as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que tratam de questões relacionadas aos direitos humanos e à dignidade do trabalhador. A decisão foi unânime. E logo após o intervalo, vamos falar de acidentes de trabalho. A gente volta já. Abril é considerado o mês de prevenção de acidentes de trabalho. A campanha Abril Verde alerta para a relevância do tema como forma de resguardar a vida e a saúde das trabalhadoras e dos trabalhadores. Mas infelizmente, Luana, o número de vítimas ainda é alto. Na reportagem especial de hoje, vamos conhecer histórias de quem vive as consequências de um acidente de trabalho e saber detalhes de ações da Justiça do Trabalho que buscam chamar a atenção da sociedade para o tema. O ambiente era mais que conhecido, o local que o Marcelo trabalhava todos os dias. Mesmo habituado com as tarefas diárias, um acidente mudou a rotina do radialista. Como eu tinha um conhecimento de fazer uma iluminação de estúdio, tudo, o coordenador pediu para a gente acelerar, porque tinha uma estreia de um programa, de um jornal, logo na semana seguida, entendeu? Eu escorreguei, aí eu bati o cotovelo, foi fratura exposta logo na hora, lá eu fiquei e ainda caí para cima do ombro. Marcelo conta que a empresa não oferecia equipamentos de proteção individual. E antes do acidente, ele estava trabalhando fora da função para a qual foi contratado. Foram meses de fisioterapia e afastamento, até que finalmente pudesse voltar a ter uma rotina completamente adaptada. Na época, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, como é que eu vou voltar a trabalhar, né? Por mais que eu sou do lado direito, que eu filmo, a gente coloca a câmera no ombro direito, mas na época eu falei assim, tem que correr atrás, vamos lá. E consegui devagarinho. No Brasil, uma pessoa morre a cada 3 horas vítima de acidente de trabalho, segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho. Trabalhadores como esta auxiliar de serviços gerais. As câmeras do circuito de segurança registraram a mulher subindo uma escada, com uma mangueira na mão. Uma outra trabalhadora segura o equipamento, mas minutos depois deixa o local. A vítima continua limpando o telhado, até que a escada escorrega e a derruba no chão. Ela é socorrida por outras pessoas que estavam no local.
O caso ocorreu em Ceilândia, cidade a 30 quilômetros de Brasília. A empregada de 41 anos caiu de uma altura de mais de 3 metros, enquanto limpava o telhado de uma escola pública. Ela trabalhava para uma empresa terceirizada. A vítima foi socorrida minutos após o acidente de trabalho, ficou internada em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu dias depois. O caso está sendo investigado pelo governo do Distrito Federal e pela Polícia Civil. O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho aponta que somente em 2022 foram notificados quase 613 mil acidentes de trabalho no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Salvador e Brasília são as capitais que mais registraram afastamentos por conta dos acidentes em serviço. Para conscientizar sobre os números alarmantes, a Justiça do Trabalho apoia a campanha Abril Verde. As ações são voltadas para a prevenção de acidentes laborais e o fortalecimento da Política Nacional de Segurança e Saúde. Este ano, o foco está em trabalhadores informais e do campo. O coordenador nacional do programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho, ministro Alberto Balazeiro, participou de uma visita a propriedades rurais para tratar da temática. Para ele, é necessário reforçar o diálogo com trabalhadores e trabalhadoras. O contato é essencial com o campo. O campo é responsável por uma grande parte da economia do país. Só que essa responsabilidade, por ser um segmento da economia do país, também se faz na área de saúde e segurança. Então, o adoecimento, principalmente no segmento de agrotóxicos, ainda é um tema muito difícil de ser tratado, tanto pelo aspecto da demora no surgimento das doenças ocupacionais, tanto no aspecto também que envolve a sobrevivência e a luta no campo, no segmento econômico. Durante todo o mês de abril, os Tribunais Regionais do Trabalho e o TST vão realizar sessões específicas para julgar processos que envolvem acidentes de trabalho. Mas o empenho em promover ambientes profissionais seguros e saudáveis ocorre o ano todo. As decisões trabalhistas têm caráter punitivo ou reparatório e também pedagógico. A 6ª turma do TST, por exemplo, responsabilizou uma empresa de limpeza de São Paulo por lesões causadas nos braços de uma agente de asseio. Uma delas resultou em uma cirurgia ocorrida após a demissão da trabalhadora. O colegiado determinou o pagamento de pensão mensal vitalícia e indenização por dano moral à profissional, já que a empregadora tem responsabilidade pelos problemas de saúde relacionados à função. O Marcelo, que sofreu na pele as consequências de um acidente em serviço, deixa uma reflexão. Sem segurança e saúde, não existe trabalho digno. A gente tem que se pensar melhor, já precaver. Se a gente vai fazer uma coisa assim que coloca a sua vida em risco, é melhor a gente fazer com equipamento de proteção individual ou não fazer, entendeu? Agora eu penso assim, mas naquele momento eu não pensava dessa forma. Fique agora com outras notícias da Justiça do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho realizou o primeiro encontro unificado de magistrados e servidores que integram os núcleos de mediação e conciliação e os centros judiciários de solução de conflitos e cidadania. O evento é uma das principais atividades preparatórias para a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2024, que vai ser realizada de 20 a 24 de maio em todo o país. O presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, destacou que um dos principais objetivos do encontro foi aprimorar a conciliação na Justiça do Trabalho. Uma justiça que, ao invés de pensar em restringi-la, deve-se pensar em expandi-la para que atinja ainda mais cidadãos e cidadãs brasileiras em busca da realização do seu anseio de cidadania. E uma justiça que fixa o exemplo para os demais ramos do Poder Judiciário, que, olhando para a experiência dos nossos centros judiciais de solução de conflitos, poderão exercer muito melhor as suas funções, com menos custo para o Estado e maior resultado para a sociedade. Em aula magna foram destacadas as melhores estratégias para se comunicar. I think an event like this is
Um evento como este é muito importante porque é aqui que nasce a colaboração de ideias. Há líderes presentes aqui, o presidente do TST está presente, assim como muitos outros juízes. Cada um dos participantes pode voltar para casa, voltar aos seus círculos e espalhar a palavra. Eu estou muito honrado em ver a colaboração que está acontecendo na mais alta corte trabalhista no Brasil. O vice-presidente do TST e do CSJT, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, afirmou que o encontro buscou fortalecer a conciliação em todo o país para estabelecer uma atuação unificada. A importância desses encontros é exatamente cada vez mais aproximar no âmbito dos CEJUSCs, esses centros judiciários de solução de conflito, uma estrutura de criar uma vocação para que nós possamos desenvolver esse trabalho que é tão importante e com resultado tão promissor. A Corregedora-Geral da Justiça do Trabalho, ministra Dora Maria da Costa, e o ministro do TST, Alexandre Ramos, foram homenageados com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar no grau Alta Distinção. A comenda foi entregue em solenidade que comemorou os 216 anos da Justiça Militar da União, realizada em Brasília. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho iniciou a etapa de provas orais do 2º Concurso Público Nacional Unificado da Magistratura do Trabalho. Os exames estão sendo aplicados na sede do TST em Brasília até 12 de junho. O tema é sorteado um dia antes da prova oral e não há consulta. Ao todo, são 240 candidaturas aptas ao cargo de juiz do trabalho substituto em todo o país. A comissão organizadora do primeiro Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário, 35 anos da Constituição Cidadã, divulgou a lista com as reportagens e produções finalistas. Os trabalhos vencedores serão anunciados em cerimônia agendada para 24 de abril no Superior Tribunal de Justiça. Os primeiros colocados receberão troféu e os demais, certificado. O Revista TST desta semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Tchau!